Vocês devem ter visto isso daqui, mas eu coloquei de propósito só pra relembrar que isso daqui aconteceu, né? Que é o Brasil. Maior investigação da história do PCC prescreve e Marcola é absolvido. Vocês viram isso? E muita gente se questiona, né? Rapaz, velho. Os bandidos mais perigosos do Brasil, né? Talvez a facção mais perigosa do país, o PCC. Por que a justiça não, sei lá, não se debruça sobre isso, se empenha pra realmente resolver esse caso de forma célere? Demorou tanto pra resolver que prescreveu. Demorou tanto que prescreveu. Bicho, como é que pode? Aí, se de um lado prescreve, vocês que são de direita, que acompanham a política, vocês observam que o caso do Bolsonaro, ele tramita na velocidade da luz. A velocidade pra trancafiar Bolsonaro, assim, ó, é no estalar de dedos. Aí, nos últimos dias, a gente até comentou ontem, os médicos de Bolsonaro falaram que ele precisa fazer uma nova cirurgia, e aí pediram urgência, e aí Dom Pedro III não acolheu não o pedido da defesa. E ele mandou a Polícia Federal fazer uma perícia médica sobre a cirurgia, que é pra ver, né? Vai que o Jair não esteja precisando, vai que seja um plano de fuga. Ali, determinou a realização de perícia médica oficial para avaliar seu ex-presidente, né? Ele necessita realmente de uma cirurgia imediata. Ô, Zé, espera um pouquinho, né? Espera um pouquinho aí, pô. Aí você vê, né? Uma perícia para ver se a cirurgia precisa ser imediata. Só que essa perícia tem prazo de 15 dias. Então, assim, se for provado que ele precisa de uma cirurgia para ontem, você já gastou 15 dias. E aí? Quem vai ser responsabilizado por isso? Dom Pedro III, porém, afirmou que os exames apresentados não são atuais e que nenhum documento médico encaminhado pela defesa aponta urgência. Beleza, que foi o que ele disse. Aí a defesa, após essa determinação, pediu para médico fazer exame de urgência por 15 dias, bicho. Vamos tentar acelerar isso daí, né? Enfim, o pedido ocorre após Dom Pedro III dizer que os documentos apresentados pelos advogados para pedir nova cirurgia eram antigos, determinar que a polícia faça a perícia médica oficial no prazo de 15 dias, para avaliar. É a polícia que vai ver se precisa ou não. Né? De preferência é o Andrei, né? Que é indicado do Lula. Aí o Flávio Bolsonaro participou de uma entrevista lá no podcast dos Irmãos Dias, fala muito sobre a candidatura dele, fala de vários assuntos, e Bolsonaro ele vai abordar sobre essa questão aí da perícia e da necessidade ou não de cirurgia, né? Vamos ouvir, aí você forma aí o seu juízo de valor. Mas o presidente Bolsonaro, ele apresentou mais uma vez um pedido para ele para uma domiciliar humanitária, né, para ele cumprir a pena dentro de casa, por causa das comorbidades. E nesse mesmo pedido, Carol, o laudo médico de um renomado doutor Leandro Echenique do Einstein, Albert Einstein, no hospital aqui em São Paulo, indicando que já foi feito tudo possível para tentar resolver o soluço dele e nada funciona, é sempre paliativo. Ele fica um dia com soluço, passa 2 dias, volta o soluço, mais grave, menos grave. Então, é algo que ao longo dos últimos meses, ou talvez anos, foi algo que foi acontecendo reiteradamente. Então, todos os tratamentos possíveis foram tentados e não deram jeito. Aí tem uma intervenção cirúrgica que você faz, eu não sei o nome exato, mas é uma espécie de cortar a comunicação de algum nervo que, enfim, pode, no caso dele, indicado que se faça essa cirurgia para parar esse soluço e o risco de broncoaspirar. Sim. O fluxo que ele tem, que esse foi o nosso medo, né? Como fica cheio o estômago dele e ele está soluçando, pode, em algum momento, quando ele for soluçar e subir o líquido que está aqui, se for pro pulmão, é morte, né? Então, o médico, um laudo, olha, a indicação é para fazer a cirurgia. Aí, até pra surpresa, cara, assim, o ser humano não tem limite pra crueldade, né? A decisão que vem do Alexandre de Moraes é que ele simplesmente não acredita nesse médico, ele tá pedindo uma perícia oficial pra dizer se realmente o Bolsonaro precisa de fazer a cirurgia. Quer dizer, é uma obsessão, é uma perseguição nojenta, implacável, sem fim, uma pessoa inocente, com cara do bem, né? E mais uma vez, a gente vai que não tem a quem recorrer, porque se você recorre pra quem? Recorre pra ele mesmo. Recorre para uma outra turma ali, que ele faz parte, que é composta pelos inimigos do Bolsonaro. Então não tem nenhuma dúvida mais, depois dessa canetada que ele deu hoje, que o Alexandre de Moraes quer matar o Bolsonaro. Não tem outra explicação ele tomar essa maluquice de decisão como ele fez agora. Eu até não gosto de ficar falando sobre esse assunto, porque me tira do sério, eu fico me controlando aqui para não falar até palavras de baixo calão, porque é um negócio assim inimaginável a que ponto chega a crueldade em um ser humano, a que ponto chega uma pessoa usar uma caneta para fazer tanto mal para uma pessoa inocente. Tá brincando com a vida do meu pai, e eu não quero de verdade que a minha família sofra o que sofreu a família do Clezão. E o Clezão foi um perseguido de Rio de Janeiro, que estava preso, e os médicos várias vezes dizendo que ele precisava sair ali da cadeia para ir fazer o tratamento de saúde. O laudo do Ministério Público favorável a que ele pudesse fazer o tratamento no hospital. E o Alexandre de Moraes simplesmente não decidiu. Deve ter pensado assim, tá me enrolando, tá achando que eu sou otário, quer sair para dar um passeio, vai ficar preso, não sei o quê, golpista, né? Morreu na cadeia, o Clezão. A culpa dessa morte é a omissão de Alexandre de Moraes. Aí você tira a sua conclusão, né? Será que o Flávio tá reclamando sem razão? O médico aí do Einstein falou que o Bolsonaro precisa de cirurgia, não sei, deve ser um mega complô, né? Pra Bolsonaro fugir. Deve ter um túnel debaixo do hospital, não sei, pra ir para dentro de alguma embaixada e aí fugir de helicóptero. Só pode uma coisa dessa. Aí você vai juntando, né, essas informações com isso daqui também. Pedido de Dom Pedro III antes da votação do PL da dosimetria. Antes de ser levado de surpresa, né, surpresa ao plenário, a dosimetria foi alvo de discussões entre o relator Paulinho da Força, Dom Pedro III e o Toffoli. Nas conversas, Dom Pedro III pediu que o texto não tivesse cara de anistia e, olha só, ao analisar pontos sensíveis, solicitou que a proposta não abrisse margem para uma eventual libertação de Bolsonaro. Olha só o que vocês estão fazendo.
O Jair é meu. Mas não é pessoal, viu? Não é vingança, não. Não, é técnico. 100% técnico. Em relação à dosimetria, o Landau, número 2 do Departamento de Estado, fez um comentário na internet, né, falando o seguinte, ó. Os Estados Unidos têm expressado consistentemente preocupação com as tentativas de usar o processo legal para instrumentalizar as diferenças políticas no Brasil e, portanto, saúdam um projeto de lei aprovado pela Câmara como um primeiro passo para lidar com esses abusos. Finalmente estamos vendo o início de um caminho para melhorar nossas relações, né? Espero que seja realmente só o primeiro passo, porque a coisa no Brasil está complicada.